Fala pessoal, tudo bem com vocês? O arquiteto Victor Rodrigues aqui e hoje eu vou revelar para vocês a grande sacada das grandes construtoras, das maiores construtoras do Brasil, o que elas fazem para ter uma alta lucratividade, tá? Bom, tem duas coisas que elas põem na ponta do lápis, e isso é fundamental para você ter um resultado exponencial, né? Existem duas contas a se fazer quando você vai fazer um empreendimento, e no caso elas são ROE e ROI, que é o retorno sobre o capital investido e o retorno sobre capital exposto. Qual é a grande diferença dessa sacada? Bom, retorno sobre o capital investido é o quanto você tem que investir e ter retorno sobre isso, né? Então, se eu investir lá R$ 1 milhão e tive um retorno de 30%, e o retorno sobre o capital exposto é o quanto eu expus do meu capital próprio para ter um retorno X. E se esse meu retorno é menor, como por exemplo 24%, mas eu expus apenas, ao invés de expor 1 milhão, eu expus apenas R$ 150 mil. Então, qual dessas realidades é menor? Bom, essa é a realidade das grandes consultoras. Elas expõem um capital muito pequeno e acabam captando o restante do capital em bancos ou com investidores, ou até fazem um financiamento próprio pela construtora corrigindo ao INCC ou CUB, para elas terem uma maior lucratividade no final. Isso vai ter que ser avaliado ao longo do tempo e fazer uma viabilidade econômica bem mais complexa, né, que daí envolve uma série de contas, mas eu quero te ajudar a fazer essa viabilidade econômica, então eu preparei uma planilha na qual você pode fazer a viabilidade econômica e tem um curso que ele está logo abaixo aqui que eu te ensino passo a passo para você fazer o teu financiamento caixa, aprovar seu crédito e depois fazer a viabilidade do teu empreendimento para saber se ele vai ser lucrativo e colocar ele para rodar. Bom, pessoal, agora vamos para a parte prática, né, que é o mais legal para a gente fazer conta aqui e ver junto o que acontece numa viabilidade econômica de uma construtora. Bom, pessoal, nesse estudo de caso aqui, que a gente tem, do imóvel de 170 metros quadrados num condomínio fechado, nós fizemos ele uma execução real, né, são números reais, para a gente conseguir visualizar melhor como funcionaria. Bom, essa planilha aqui ela vai para cima, ela tem mais detalhes, mas isso aí a gente vê detalhadamente no curso, agora a gente precisa entender como que funciona o retorno sobre o capital exposto e o retorno sobre o capital investido, quais são as diferenças e por que utilizar dinheiro do banco e não capital próprio. Bom, então a gente considerou aqui um imóvel de valor de construção de R$ 595 mil. Para isso foram utilizados 13.352 de taxa para fazer esse financiamento e a taxa obra, que é os juros que você paga durante o período de obra, conforme a Caixa vai liberando dinheiro para você. Então foram desembolsados aí R$ 44.247 mil de juros, né? De taxa obra no caso. O imposto sobre o ganho de capital ele é calculado lá no final. Depois que você define sua lucratividade, você paga em cima do que você lucrou, você paga os 15%, né? E os gastos totais com financiamento e sem financiamento. Então vamos lá. Se a gente fosse fazer um financiamento e captar todo esse recurso, construir essa casa, nós gastaríamos em terreno, projeto e uma série de outras coisas que você precisa pôr nessa sua conta, R$ 972 mil. Sem financiamento, nós gastaríamos R$ 843 mil. Então essa é a diferença de valor gasto financiando e sem financiar, com o capital próprio. Bom, o preço de venda dessa casa num condomínio fechado aqui em Marília é na faixa de R$ 7 mil o metro quadrado, ou seja, totalizando R$ 1.190 de preço de venda. Obtendo um lucro líquido de 217, praticamente R$ 218 mil, né? Ou seja, 24% de lucratividade. Se você estivesse fazendo com capital próprio, você obteria 33% de lucratividade, ou seja, você lucraria R$ 275 mil. Então essa é a diferença aqui para fazer com capital do banco e para fazer com capital próprio. Bom, esse aqui é o retorno sobre capital investido, o quanto você colocou no negócio. Então, você colocou aqui, no caso, fazendo financiamento imobiliário, entre aspas, você colocou 972 mil e aqui, com capital próprio, 843. Porém, isso aqui é dinheiro da Caixa, né? Boa parte disso aqui é dinheiro da Caixa, você não colocou
tudo isso de verba física, né? Então a gente vai descobrir qual a diferença de ROI e ROE, e aí que está a magia do negócio. Então vamos lá, isso aqui a gente aprende na parte de viabilidade, né? Isso aqui é uma conta que a gente faz para poder viabilizar dentro da Caixa o financiamento, mas aí a gente já chegou nesse número aqui, real, então é nele que a gente vai trabalhar. Bom, para você fazer um financiamento imobiliário, no caso aqui no valor de 1.043.000, que no caso seria, a gente precisaria superdimensionar esse valor aqui para pegar os 834 mil, isso aí é um outro ponto. Mas então, se você faz um financiamento de 1.043.000, você precisaria de 150 mil de capital físico para arcar com outros custos, como as taxas iniciais, projetos, entre outros. Então, você com um capital de 150 mil reais, levantaria o valor suficiente para operacionalizar toda essa operação aqui da construção desse imóvel, e você teria uma lucratividade, um lucro real de 217 mil reais, no caso 218 mil reais, ou seja, te dando uma lucratividade, um ROE, retorno sobre o capital exposto, de 145%, ou seja, mais que 4 vezes o valor que você estaria lucrando, né? Desculpa, 4 vezes mais em porcentagem que você estaria lucrando utilizando o capital próprio. Então vamos lá, o que a gente tira de toda essa situação, né? Se você trabalhar com o capital do banco, você vai, ao invés de você fazer um imóvel e lucrar 33%, você vai fazer 4 imóveis e lucrar 145% em cada um. Ou seja, na verdade, você vai fazer 4 imóveis lucrando 24% de ROI, né? Ou seja, você vai acabar lucrando, ao invés de ter um lucro de 275 mil reais, você vai ter praticamente 4 vezes aqui 217. Então, é isso que as maiores construtoras fazem. Elas tomam no banco para poder aumentar o volume de obra e aumentar, consequentemente, a lucratividade delas, né? Elas não mexem no capital delas que estão no banco, não. Elas vão lá e tomam mais dinheiro no banco para fazer mais obras e terem um retorno sobre esse capital. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se você quer saber um pouco mais como fazer essa viabilidade econômica, como fazer um financiamento da Caixa e construir seu primeiro imóvel com pouquíssimo capital próprio, esse curso vai te ajudar em todos esses detalhes. Então é só ir aqui no link da descrição e saber um pouquinho mais sobre ele. Obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço e tudo de bom para vocês.